característica importante da startup é uma empresa que trabalha com algo inovador, né, alguma coisa que não foi feito antes. Então, por exemplo, eu montar uma padaria não é uma startup, né, não tem nada de inovador na padaria. Se eu fizer uma padaria que, por exemplo, faz pão a partir de uma máquina, pão feito com uma impressora 3D, vamos dizer. Aí eu tenho uma inovação, mas isso não é suficiente para ser uma startup. É uma inovação, montei uma padaria, vai ficar aqui na minha rua de casa e eu vou fazer pão para vender para essa turma que passa na rua aqui. Tudo bem, é uma empresa nova, com uma proposta inovadora e tal. Agora, se eu criar uma tecnologia nova, que permite, por exemplo, eu imprimir o pão em casa lá, né, com aquele cheirinho, casquinha crocante e tal, né, na minha impressora 3D, eu tenho um potencial de fazer com que essa minha impressora de pão, ela chegue a 150 países em 2 anos e eu vou montar um modelo de negócio onde eu vendo essas impressoras 3D e depois eu vendo o software que vai gerar, e aí você pode fazer pão, brioche, pão de queijo, biscoitão, né? E aí eu tenho um potencial de crescimento, uma escalabilidade muito grande, essa escalabilidade, ou seja, a empresa pode escalar e crescer muito rapidamente com pouco investimento. Então eu tenho aí já 2 características importantes numa startup, que é eu tenho uma proposta inovadora e capacidade de crescimento rápido. E isso é escalabilidade. Tem alguns outros elementos que a gente poderia associar com startup, que está associada a conhecimento, né? São produtos derivados de tecnologia baseada em conhecimento, né? E não em mão de obra, em equipamentos e tal. Mas em uma startup, normalmente, a gente vê hoje, né, as startups que crescem, elas são baseadas em ideias que se transformam em softwares ou em produtos, né? Mas elas surgem de um conhecimento específico, conhecimento científico ou não, mas conhecimento tecnológico capaz de mudar a vida das pessoas e que seja um crescimento rápido. Então, isso é uma startup. O Startup Weekend é um evento que ele tem vários objetivos, mas assim, vou falar sobre 2 deles, né? O primeiro deles é descobrir startups, o potencial, porque tem muita gente com ideias na cabeça que não sabe nem como começar a transferir essa ideia para o papel para depois conseguir transferir do papel para o mundo real. Ela não sabe nem como sair do lugar, ela só tem uma ideia. Ideia não é inovação. A inovação é quando você transforma a ideia num negócio e esse negócio muda a vida das pessoas, não precisa mudar radicalmente, mas, por exemplo, tem uma definição de inovação que eu acho fantástica, que é do Silvio Meira, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele diz: inovação são mais e melhores notas fiscais. Você tem uma ideia e não transformou em nota fiscal, não é inovação, é uma ideia. Só vai ser inovação quando ela gerar nota fiscal, quando ela gerar imposto, gerar emprego, gerar negócio, aí ela é inovação. E o Startup Weekend, ele tenta facilitar esse caminho para quem tem uma ideia, bem no início, a ideia inicial mesmo, você só tem uma ideia. Como é que eu faço? Bom, vamos pegar num final de semana e vamos aprender as técnicas para testar essa ideia, melhorar essa ideia e dar um passo adiante, para que depois ela consiga realmente se transformar numa startup, numa empresa que vai colocar esses negócios no mercado e vai inovar. Essa é a ideia do Startup Weekend. Várias empresas inovadoras surgiram dentro de eventos como o Startup Weekend. A gente tem um exemplo próximo aqui, que é a Easy Taxi, que foi criada num Startup Weekend por um mineiro, que foi, inclusive, não foi primeiro lugar, se não me engano, ele foi segundo ou terceiro lugar no Startup Weekend que ele participou, com a proposta do Easy Taxi, e que virou uma empresa que está em 150 países hoje em dia, uma empresa enorme, bilhões aí de faturamento. É a maior rede, a maior aplicativo de táxi, se não me engano, se não foi ultrapassado pelo 99 Táxi, que tem crescido muito rapidamente, mas o Easy Taxi, até pouco tempo atrás, era o maior aplicativo de táxi do mundo, e foi criado um Startup Weekend aqui em Minas Gerais. O fundador vendeu a empresa no momento que ele achou adequado, faturou, levantou uma grana e já montou outras startups. E a justificativa dele é a seguinte: o meu negócio não é gerir uma empresa que está funcionando, eu quero criar coisas novas. Exatamente porque o desafio, ele gosta não de ser gestor de empresa, ele gosta do desafio de inovar, de criar coisas que tenham impacto e que tenham rápido crescimento e testar essas coisas. Então ele já criou outras startups que eu não sei, não acompanhei, então eu não sei se ele deu certo nas outras startups que ele criou. Talvez não vai dar tão certo quanto deu a Easy Taxi, porque essas coisas também não acontecem toda hora, né? Um grande sucesso não acontece uma vez por semana, ele acontece em milhares de tentativas é que se tem um grande sucesso. Então, possivelmente ele não vai ter o mesmo sucesso que ele teve antes, né, com o Easy Taxi, mas com certeza ele está tentando e testando, né, outras coisas e vai ter lá algum tipo de sucesso nas suas iniciativas. Então, Startup Weekend é uma oportunidade para que essas ideias se transformem num embrião, né, de uma empresa, numa startup que lá na frente ela vai se desenvolver e transformar num negócio, num grande negócio, ou às vezes um negócio que nem vai dar tão certo, mas aí vem o segundo objetivo da Startup Weekend, que é criar essa capacidade nas pessoas de transformar as ideias, porque muitas vezes você vai para um Startup Weekend com uma ideia e você passa por aquele fim de semana, são 54 horas lá, muitas vezes virando a noite e trabalhando com ferramentas para aprender a transformar aquelas ideias em negócio, e muitas vezes no final você descobre que aquela ideia sua é um lixo, né? Por quê? Porque ninguém apoiou a sua ideia, as pessoas viram o seu projeto e todo mundo olhou e falou:
isso aí não vai dar certo. E mesmo você, no final das contas, você termina o final de semana, olha para o seu projeto e fala assim, onde é que eu estava com a cabeça quando eu pensei que isso ia dar certo? Mas, naquele momento que você estava lá, você aprendeu uma série de técnicas, inclusive para colocar em teste a sua ideia, e que você vai continuar usando essas técnicas e outras ideias que você tem. Porque o empreendedor, o cara que cria uma startup, que dá sucesso, a gente vê, muitas vezes, aquele único sucesso dele. Quando eu falei aqui, eu esqueci agora o nome do cara que criou o EasyTaxi, mas quando eu falei aqui sobre ele, a gente ficou sabendo dele porque ele criou o EasyTaxi, que foi um super sucesso. Os caras que criaram grandes startups hoje, a gente sabe daquela história de sucesso dele. Mas olha, eu te digo com certeza que esses caras, ou essas caras, né, que tiveram sucesso, que a gente ficou sabendo do sucesso deles, antes dele ter sucesso, todos eles tiveram vários fracassos. Só que o fracasso não fica famoso, o fracasso não sai na imprensa, as pessoas não ficam comentando. Você viu o cara lá, quebrou a cara, arrebentou, jogou o dinheiro da família dele todo e fora fazendo uma startup que não deu em nada. Ninguém fica fazendo propaganda disso. O que acontece é que você participando desses projetos, você vai ficando mais crítico em relação ao empreendedorismo, à startup, e você vai melhorando a sua capacidade de transformar ideias em negócio. Então você participa de um Startup Weekend, você pode até descobrir que o seu projeto não presta, não é uma boa ideia, ou pode ser que ele seja uma boa ideia, mas ele precisa de um tratamento melhor para melhorar, mas vamos dizer que ele não presta. Mas você aprendeu uma série de técnicas que vão melhorar a sua capacidade de testar melhor e colocar essa ideia, refinar essa ideia com mais chances de dar certo. Então esse é o segundo objetivo que eu acho desses eventos como Startup Weekend, Startup Makers, não é nem você colocar aquela ideia sua original no mercado, mas você aprender a tratar as ideias, cultivar as ideias e transformar essas ideias em negócios. Eu acho que é aí que está o grande ganho de quem participa, né, de um evento como esse, é ficar melhor como um startupeiro, né, como o pessoal fala, né, ou um empreendedor melhor a partir do momento que você aprende um monte de técnicas e aprende a trabalhar em grupo, aprende a ser criticado, a conviver com a crítica, né, a entender que às vezes a pessoa está criticando o seu trabalho, não é você. E às vezes é difícil ouvir uma crítica, principalmente quando você tem uma ideia que você gosta muito dela, alguém chega e fala, sua ideia é uma porcaria. E você olha para aquela porcaria, mas essa porcaria foi eu que criei, é meu filho. Mas você está falando mal do meu filho? Né? Meu filho, lógico, ele é lindo. Então é difícil a gente ouvir essas críticas aos nossos projetos. E aí, nesse Startup Week, você aprende isso, porque isso acontece muito. As suas ideias são legais para você, mas não são para todo mundo. Aí você vai ouvir críticas, as pessoas vão criticar, aí essas críticas podem ser interessantes e importantes para você mudar aquela sua ideia, que a gente chama de vamos pivotar isso tudo, mudar de rumo, vamos transformar, mudar o modelo de negócio e vamos testar essa ideia de novo. Né? E isso é o que acontece no Startup Weekend, que eu já participei tanto como concorrente, né? A gente ficou em segundo ou terceiro lugar, não me lembro, no Startup Week, uns 2 anos atrás aqui no Unis, e também já participei como mentor e como facilitador também. Então tem várias experiências em Startup Weekend e possivelmente no próximo estarei lá com vocês lá. Em alguma dessas funções eu vou estar lá, ou concorrendo com vocês, né? Ou então participando como mentor ou facilitador. Que é também o legal de você estar, né? Envolvido, né? Importante é esse envolvimento e estar em grupo. O movimento, né, de startup, ele depende muito desse clima, né, das pessoas terem essa empolgação em grupo e trocar ideia, né, e eu auxilio você e você me auxilia, a gente vai trabalhando junto e criando junto um grupo forte, né, que às vezes é o que acontece, né? Eu falei aqui na primeira pergunta sobre o polo tecnológico, qual que é uma das vantagens de você ter um polo tecnológico? Você fala assim, mas, pô, tem 200 empresas do mesmo ramo, concorrentes, trabalhando, né, na mesma cidade, como é que isso funciona? Isso é ótimo, né, porque existe uma sinergia entre elas e uma externalidade, ou seja, tem vários benefícios que elas têm de serem todas elas do mesmo ramo, e aí elas aproveitam essas vantagens de estarem próximas lá umas às outras. Do mesmo jeito, né, quando você fala lá no Silicon Valley, lá na Califórnia, como você fala, o San Pedro Valley, em Belo Horizonte, essas empresas que surgem e uma ajuda a outra, elas trocam ideias, trocam recursos entre elas, tudo é um benefício para todas elas ao mesmo tempo.